Alunos, bom dia! Hoje é 10 de fevereiro de 2021 e a nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Então, não saia daí que as nossas explicações já vão começar. Substantivo, gênero, número e grau. É o que nós vamos rever na aula de hoje. Na língua portuguesa há dois gêneros, o masculino e o feminino. Em geral, para formar o feminino, troca-se o O por A, ou acrescenta-se a vogal A no final da palavra masculina. Exemplos: garoto, garota, português, portuguesa. Observem que foi só trocado aqui o O pelo A, quando eu fui passar a palavra garoto para o feminino. Português e portuguesa, eu acrescentei o A em portuguesa quando eu fui passar para o feminino. Então, garoto, feminino, garota, português, masculino, feminino, portuguesa. Mas em alguns casos o substantivo é totalmente diferente do masculino. Exemplos: nós temos homem, mulher, zangão, abelha. Então, observem que as palavras são totalmente diferentes. Não é como essas aqui de cima, né? Você vê que é homem, mulher, zangão, abelha. Então, são palavras bem diferentes. Em alguns casos, o substantivo tem a mesma forma para o masculino e o feminino, e a mudança se dá pelas palavras que acompanham o substantivo. Exemplos: eu tenho o motorista, quando vai para o feminino, fica a motorista. Observem que trocou somente o artigo aqui. Meu colega, minha colega. Então, trocou a primeira palavra, né? A palavra que acompanha o substantivo. Aqui, no caso, no masculino, é meu. Quando vai para o feminino, vai ser minha colega. Então, o motorista, a motorista. Meu colega, minha colega. Mas há também substantivos que têm um só gênero, tanto para o masculino como para o feminino. Então, nós usamos uma só palavra para nos referirmos ao feminino ou ao masculino. Por exemplo, a criança, tanto é no masculino como no feminino. A pessoa também é tanto no masculino como no feminino. E assim vocês podem encontrar outras palavras também. Só coloquei esses aqui como exemplo, porque não daria tempo de colocar todos, tá? Então, quando vocês tiverem oportunidade no livro de vocês, ou até mesmo no livro de vocês do ano passado, vocês sabem que tem esse conteúdo de masculino e feminino, e também é um conteúdo que vocês já viram muitas vezes, praticamente em todas as séries aí, são trabalhado aí o masculino e o feminino. Vamos agora para o número do substantivo. O número do substantivo. Os substantivos podem estar no singular quando indicam apenas um ser. Quando eu falo de uma só, de um ser somente, de um objeto, podemos nos referir a uma só pessoa, né? Ou podem estar no plural, quando designam mais de um ser. Quer dizer, quando a gente fala em mais de um ser, mais de um objeto, mais de uma pessoa, aí vai para o plural. Exemplo: casa no singular, casas no plural. Dado no singular, dados, né? No plural. Meninas no plural, menina no singular. Então, observem aí que acrescentou o S no final, mas nem todas as palavras, a terminação quando passa para o plural, né? É só acrescentar o S. Vamos ver no próximo slide?
plural dos substantivos pode ser indicado através das grafias, né? De grafias diferentes, quer dizer, de escritas diferentes. Exemplos, eu tenho margem, quando vai para o plural, margens. Observem o final da escrita, da grafia da palavra. É com M, quando vai para o plural, entra NS. Então, margem, margens. Cão, cães. Irmão, irmãos. Amor, amores. Lençol, lençóis. O lápis, os lápis. A palavra lápis não muda a sua grafia quando vai para o plural, e sim o artigo que está antes da palavra. Então, vocês têm que prestar bastante atenção ao escrever o plural de algumas palavras, né? Você tem que ler para ver se ficou escrito corretamente, para ver se sua pronúncia está correta, para não cometer erros, né? Erros simples, mas que acabam atrapalhando muito e vocês acabam falando errado. Então, ao escrever as palavras, leiam com bastante atenção. Outra palavra que eu posso dar o exemplo aqui é trem. Se for para o plural, trens. Pão, se for para o plural, pães. E assim nós temos várias outras palavras também. Agora, alunos, nós vamos para o grau do substantivo. O que vem a ser o grau do substantivo? Os substantivos podem ser utilizados no aumentativo e no diminutivo, porque aceitam flexão em grau, podendo ser referidos em 3 tamanhos distintos, que é o normal, o diminutivo e o aumentativo, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma tabelinha que diz grau normal, grau diminutivo e grau aumentativo. Então, no grau normal eu tenho amigo, no diminutivo, amiguinho, amigão. Grau normal, nariz, no diminutivo, narizinho, no aumentativo, narigão. Flor, no grau normal, florzinha no diminutivo, florzona no aumentativo. E assim eu tenho inúmeras palavras, né, que nós encontramos no grau normal, encontramos no grau diminutivo e no grau aumentativo. Só temos que ter bastante cuidado, né, porque às vezes a gente pensa que é uma palavra e nós acabamos falando errado. Então tem que ficar bastante atento quanto o emprego do diminutivo e aumentativo de algumas palavras. E muitas vezes também nós encontramos, por exemplo, palavras terminadas em ão. Nós pensamos que ela está escrita no aumentativo, como por exemplo, cão, como por exemplo, canção, né? Chão. Por ter o ão no final, nós muitas vezes acabamos pensando que essa palavra está no aumentativo, mas não está. A escrita dela, normal, é assim, tá? Então, fiquem bastante atentos quanto à grafia dessas palavras, a escrita dessas palavras. Agora eu tenho umas questões para vocês, depois dessa breve explicação sobre os substantivos, né? Eu quero que vocês copiem essas questões no caderno, façam um cabeçalho, tudo bem organizado. E eu vou estar explicando o que vocês vão fazer nessa atividade, tá? Essa atividade que vocês vão copiar no caderno de vocês. Então, vamos lá. As palavras abaixo representam o gênero masculino. Sua missão é passá-las para o feminino. Então, elas estão no masculino. O que você tem que fazer? Passá-las, né, para o feminino. Eu tenho menino, leão, aluno ou estudante. Então, prestem bastante atenção. Após passar as palavras para o feminino, você vai ler para ver se ficou escrito corretamente.
tá? Na questão 2, circule as palavras que não, olha o não aqui bem grande, olha. Estão no aumentativo. Circule as palavras que não estão no aumentativo. E eu tenho gatão, feijão, carrão, canção, pão, cachorrão, mamão e dedão. Então, se liguem naquela explicaçãozinha que eu dei para vocês, tá, alunos? Então, prestem bastante atenção quando for circular as palavras. E aí, alunos, na questão 3, tá pedindo para vocês passarem as palavras para o plural. Eu tenho o grão, o mês, a flor, a menina, o pão, o girassol. Mais uma vez, eu pedi para que vocês tenham bastante atenção ao escrever essas palavras no plural, tá? E ler após escrever a palavra. Pronunciem com calma para que fique com a escrita correta. Ok, alunos? Então, essas são as questões de hoje de língua portuguesa. Agora, alunos, eu vou deixar para vocês a correção da atividade de segunda-feira de língua portuguesa, que era sobre o substantivo comum e próprio, simples e composto. Então, façam a correção, tá? Vocês não precisam ter colocado essas mesmas palavras, tá? Podia usar outras palavras também, fica a critério de cada um, mas é só para vocês terem uma ideia aí para fazer a correção do que é o substantivo comum, do substantivo próprio, do substantivo simples e o substantivo composto. Então, não deixem de fazer a correção. Então, alunos, por hoje é só. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã em nossa aula de matemática.